Significa que nós temos 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso. Mas ele marcou quando foi visitar a Torre de Pisa. Esses países do sul global, ou seja, o sul, que é esse... O Brasil é um país reconhecido por sua diplomacia de ponta. Ou será que ele era conhecido por isso? Nos últimos tempos, nosso país vem colecionando vexames e gafes internacionais que faz uma pergunta vir à tona. Será que o Brasil está se tornando uma piada mundial? Todos os anos acontece a Assembleia Geral das Nações Unidas. Nessa ocasião, líderes e representantes de todos os países se reúnem, resolvendo desavenças e muitas vezes mostrando como o mundo globalizado está cada vez mais dividido. Todos os anos, o Brasil sempre tem imenso destaque na principal reunião da ONU. E não estou sendo clubista ao falar isso, mas apenas constatando o óbvio por uma simples razão. O Brasil sempre é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral. Na última reunião, realizada em setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi quem fez isso. Assim como Jair Bolsonaro, Michel Temer, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso e por aí vai. Você sabe me dizer por que temos tanto prestígio nesse evento? Por que somos os primeiros a discursar? O motivo é simples e um tanto simbólico. Sendo um dos membros fundadores da ONU, o Brasil teve destaque nos primeiros anos da organização, pois nenhum país queria ser o primeiro a falar na Assembleia. O Brasil então se voluntariava, tendo sido o primeiro orador em 1949, 1950 e 1951. Assim começou uma tradição, até hoje mantida, de o presidente brasileiro ser o primeiro a discursar. Outra explicação para o privilégio dado ao Brasil é o reconhecimento ao diplomata Oswaldo Aranha, que adquiriu destaque internacional ao presidir a primeira Assembleia da ONU. Mas o prestígio brasileiro vem sendo posto em xeque pelas ações de nossas autoridades. As polêmicas diplomáticas envolvendo o Brasil nos últimos tempos foram muitas e são, no mínimo, preocupantes para nossa imagem. O Brasil é um dos membros fundadores do BRICS e um dos países mais importantes do bloco econômico que conta, entre outros países, com a Rússia. Isso faz com que, naturalmente, nós tenhamos uma proximidade diplomática e econômica com os russos, mantendo relações sempre cordiais e prósperas. Era assim 20 anos atrás e é assim até hoje. Você já deve ter visto pela internet uma foto de todos os presidentes brasileiros nesse século ao lado de Vladimir Putin, começando com FHC e passando por todos até chegar no atual mandato de Lula. Mas essa relação pacífica e amigável não é bem vista aos olhos das demais nações. Essas são as consequências dadas, já que um lado dessa relação, a Rússia, entrou em guerra com a Chechênia, uma região separatista do país, além de invadir a Geórgia e anexar territórios da Ucrânia. Apesar de tantos conflitos, apenas o atual conflito no leste europeu causou comoção internacional, com uma infinidade de países aplicando sanções severas à Rússia e aos seus cidadãos. O Brasil não embarcou nessa onda, nem no governo Bolsonaro, nem no governo Lula. Afinal, somos reconhecidamente um país neutro, mas o atual presidente está adotando uma postura menos neutra, ainda que se diga como tal nessa questão. Vamos por partes. Desde quando a invasão começou, o Brasil aprofundou as relações econômicas com Moscou, especialmente no que diz respeito à importação de diesel. Ainda no ano passado, nosso país vivia uma crise de preços de combustíveis, que só foi solucionada quando o governo federal reduziu seus impostos e pressionou os estados a fazerem o mesmo. Porém, uma outra solução encontrada pelo então governo foi diversificar suas importações de combustíveis, como o diesel. Então o Brasil passou a comprar mais diesel vindo da Rússia, que estava expandindo sua oferta pela Ásia, África e América Latina. Em outubro de 2022, chegaram as primeiras remessas, cerca de 35 milhões de litros de diesel. Na época, o Ministério de Minas e Energia esperava que esse número crescesse ainda mais, ajudando a reduzir os preços. E é possível dizer que eles, pelo menos em parte, estavam certos. O Brasil adquire muito mais diesel da Rússia do que um ano atrás. O comércio de diesel entre os dois países explodiu em 2023. Nos 7 primeiros meses de 2022, o Brasil importou 18,1 milhões de dólares em diesel da Rússia. Já em 2023, nesse mesmo período, esse número saltou para 1,5 bilhão de dólares em diesel russo. Bom, agora a Rússia baniu a exportação de diesel para todo mundo, exceto 4 ex-repúblicas soviéticas, e o Brasil vai ficar chupando o dedo. Não adiantou muito bajular Putin, pelo visto. De qualquer forma, as relações entre os dois países estão inegavelmente mais próximas. Mas o ponto mais polêmico é a posição oficial do atual governo brasileiro quanto ao conflito russo-ucraniano. Além da neutralidade, o presidente Lula constantemente coloca a culpa tanto em Vladimir Putin quanto em Volodymyr Zelensky pelo fato da paz não ter sido alcançada ainda.
Lula chegou a dizer com todas as letras que Zelensky quis a guerra. Logo depois, precisou corrigir a declaração diante do tamanho mal-estar que causou. Até membros de países não envolvidos no conflito relataram incômodo com a declaração. O presidente brasileiro também já sugeriu que Estados Unidos e Europa contribuem para a continuidade do conflito. Lula vem cometendo tantas gafes que pediu para que seus assessores revisem mais vezes os textos que ele discursa e também pediu que eles o preparem melhor. Aparentemente, um presidente no terceiro mandato ainda não sabe bem o que é adequado ou não de ser dito na seara internacional. Porém, o ponto mais crítico de todos é que recentemente Lula disse que receberia Vladimir Putin no Brasil sem problema algum. Acontece que Putin foi condenado por crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional em Haia. O Brasil é signatário do Estatuto de Roma e, portanto, reconhece a legitimidade e autoridade do Tribunal de Haia. Dessa forma, se Putin vier ao Brasil, ele teoricamente deveria ser preso. Porém, Lula alegou que garantiria a segurança do presidente russo enquanto ele estivesse em solo brasileiro. Dias depois, o ministro da Justiça Flávio Dino afirmou que cogita rever a participação do Brasil no Estatuto de Roma. Para ele, o Tribunal de Haia é desequilibrado porque Estados Unidos, China e Rússia não participam dele. Esse foi um grande imbróglio que repercutiu internacionalmente e que, claro, desagradou os ucranianos. Evidentemente, é improvável que Putin de fato venha ao Brasil, pois ele já evitou comparecer a outros países aliados, como África do Sul e Índia. De qualquer forma, Lula se mostrou ao mundo um aliado muito próximo do presidente russo. Isso causou a ira do Ocidente e assim colocou mais lenha na fogueira das relações estremecidas entre Brasil e Europa. As relações diplomáticas entre Brasil e França são um capítulo à parte. Em tese, eles são nossos aliados, ou eram. Nos últimos anos, as coisas começaram a ir ladeira abaixo, especialmente no que diz respeito à Amazônia. Você acha que a França, um país europeu, tem direito de opinar sobre a soberania brasileira em território amazônico e como o administramos? Sinta-se livre para responder nos comentários. Mas os governos brasileiros têm uma resposta na ponta da língua para isso. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Não tem direito. Você deve se lembrar de como a relação franco-brasileira chegou a um patamar crítico em 2019, durante a gestão de Jair Bolsonaro. Na ocasião, o mundo todo, de repente, passou a se importar com as queimadas na floresta amazônica. Algo lamentável, mas que todo brasileiro sabe que acontece com frequência e periodicamente. É o que é. Mas aparentemente, tinha algo diferente para os gringos se importarem tanto com a Amazônia. Talvez o problema eram as então autoridades brasileiras, que tinham uma postura mais assertiva em relação à soberania brasileira sobre a Amazônia. Macron era um forte crítico de Bolsonaro e vice-versa. O francês afirmou em 2019 que as usuais queimadas no Brasil deveriam ser discutidas com urgência durante o G7, um grupo do qual nosso país não faz parte. Queriam discutir um assunto brasileiro sem o Brasil. Vê se pode. O mandatário francês considera piamente que seu país faz parte da Amazônia e tem direitos sobre ela por conta da Guiana Francesa. Macron reiteradamente advogava pela exclusão do Brasil de acordos comerciais enquanto, segundo ele, nosso meio ambiente não estivesse protegido. Naturalmente, o então presidente Bolsonaro replicava, como quando cancelou uma reunião com o chanceler francês para simplesmente cortar o cabelo. O que tornou a situação ainda mais crítica foi quando Bolsonaro respondeu debochadamente um comentário que insinuava que a mulher de Macron era feia e que por isso o francês perseguia o brasileiro, pois ele tinha uma esposa bonita. Essas tensões foram apenas um prenúncio do estado atual das relações diplomáticas entre Brasil e outros países, especialmente na Europa. Durante o governo Bolsonaro, nosso país foi o responsável pelo fechamento de um acordo de livre comércio histórico entre Mercosul e União Europeia. Porém, esse acordo está empacado há 4 anos, sem sinal de que será ratificado. As recentes declarações do presidente Lula podem tornar esse processo cada vez mais complexo, já que repetidamente ele faz críticas aos governantes europeus pelo conflito na Ucrânia. Jornais franceses descrevem nosso mandatário como uma decepção e falso amigo do Ocidente. O chefe de Estado do Brasil também não poupa críticas ao modo com que a Europa está segurando o acordo de livre comércio com o Mercosul. Cabe a Lula fazer com que o acordo prospere, e ele tem poucos meses para isso. Senão, a América do Sul perderá o maior acordo comercial intercontinental de sua história. Você acha que o presidente brasileiro é capaz disso? Ele, inclusive, vem incomodando até os próprios governantes sul-americanos. Nossos vizinhos criticam fortemente a política internacional do atual governo brasileiro. Até porque, você deve lembrar como o ditador venezuelano Nicolás Maduro foi convidado para vir para cá, participar de uma cúpula diplomática. Nosso presidente ainda fez questão de destacar que a democracia é relativa e que a Venezuela, uma ditadura, realiza mais eleições que o Brasil. Você acha que democracia é relativa?
um bem tão precioso da sociedade moderna? Como não poderia ser diferente, essa afirmação foi absolutamente controversa entre nossos vizinhos. O Chile alegou que Lula estava fazendo vista grossa para uma ditadura. O Uruguai seguiu na mesma linha e afirmou estar surpreso pela defesa brasileira de um regime autocrático. Lula também não perdeu tempo em visitar Cuba e reatar laços diplomáticos com o país que vive sob a mão de ferro do Partido Comunista há mais de 60 anos. Enfim, o prestígio brasileiro em diplomacia está sendo posto cada vez mais à prova. Nas últimas décadas, nos acostumamos a ver nosso país como um pilar diplomático mundialmente, com opiniões em prol da pacificidade global. Soldados brasileiros são uma fonte primordial das forças de manutenção da paz da ONU, os famosos capacetes azuis. O exército brasileiro foi um dos maiores contribuintes de soldados aos capacetes azuis na missão de paz do Haiti. Hoje, contudo, a imagem do Brasil vem sendo manchada por uma série de vexames, gafes e polêmicas que atravessam governos. Nosso prestígio ainda existe, mas ele não é inesgotável e deve ser usado com sabedoria. O Brasil lutou muito para ser visto como uma força diplomática. Se isso for por água abaixo, viraremos uma pária. Uma piada mundial, se é que já não viramos. Como a Arábia Saudita persegue cristãos? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.